Boa tarde, quem está aqui em direto a ver-nos do Facebook e aqui já a aguardar. Obrigada a quem está aqui em direto a ver-nos do Instagram e destas plataformas que tão bem acabam por quebrar a distância e ter-te aí mais perto de mim e destas coisinhas que eu vou falando por aqui. Pois é, hoje não temos convidada, porque eu também sinto a falta de estar aqui sozinha a falar contigo e depois hás de dizer se gostas que eu de vez em quando esteja aqui sozinha e que fale de outros temas, de outras coisas que fogem um bocadinho ao conceito das conversas do bem. Hoje vou ter novidades para vocês, algumas coisas que tenho estado aqui a trabalhar em bastidores, que no final do direto, assim, mais rentinho ao final, vou partilhar convosco aí desse lado. Já sabem que digam quando chegarem se está tudo ok, se estão a ouvir bem, se estão a ver bem. Às vezes estas coisas ficam sempre assim complicaditas, mas se tiveres aí depois, confirma se está tudo ok. Hoje temos então um tempinho que só apetece estar aqui dentro de casa, nem apetece sair, mas ela é bem precisa, já chegou a chuva, vem-nos lembrar que eu costumo dizer que setembro para mim representa quase as 4 estações. Temos sol, temos chuva, temos frio, temos vento, temos verão, temos muita coisinha neste mês. Digam aí, depois, se gostam do mês de setembro. Eu gosto e já partilhei aqui, penso que na semana passada, que é o meu mês de aniversário, portanto, tenho um carinho especial pelo mês de setembro. Digam se quiserem também de onde é que estão a ver, assim acaba por ficar mais interativo e eu também perceber até onde é que eu estou a chegar. Já sabem que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bani, espero que seja melhor ainda. Pois é, sem mais demoras, e acho que este tema acaba por trazer assim algumas. Faz-nos pensar um bocadinho. Principalmente, nada contra os senhores, mas as senhoras acabam por sentir um pouco mais isto. Que é o quê? É o impacto que nós temos, às vezes, quando abrimos a porta do nosso armário, ou com as nossas roupas, ou com a nossa imagem. Não quer dizer que os senhores não sintam isso, e também já o disse várias vezes, que cada vez mais os senhores se preocupam com a imagem e não tem problema nenhum, e acho que devem se sentir bem sempre quando se veem ao espelho, assim como as mulheres também se devem sentir bem quando se veem ao espelho, e a roupa e a forma como nós estamos e a nossa postura deve transmitir a nossa personalidade. Sejamos homens ou mulheres, temos de nos sentir bem com o nosso corpo. E isso é fundamental. Mas eu sei, e trabalho mais com mulheres, o meu público são mais as mulheres, eu sei que elas têm muitos dilemas. Ou seja, este direto, esta live, eu tinha colocado quando muito parece pouco. O que é que acontece? Obrigada, já tenho aqui a dizer de Braga. Obrigada, Bruna, por estares aí desse lado. Já sabes, podes convidar alguém se achas que vai gostar de ouvir isto. Mas muitas vezes as pessoas confrontam-se com uma situação que é: abrem a porta do armário e não sabem o que é que vão vestir. Às vezes porque acordamos com determinadas, com determinada predisposição, porque tínhamos pensado até vestir uma peça e depois olhamos e hoje não estou com vontade de vestir isto, e está tudo bem, está tudo bem. Mas eu não me refiro a esses momentos em que eu, por exemplo, também escolho a roupa no dia, não deixo programado no dia anterior. Habitualmente, assim que acordo, vejo o que é que me apetece vestir, consoante o tempo, consoante o clima, até isso me influencia o perfume que eu escolho, os acessórios que eu escolho, por isso aí não tem nada de mal. Mas o que acontece é que às vezes abrimos o roupeiro e está cheio de roupa, não temos falta de roupa. O que é que acontece? Acontece que às vezes não sabemos o que é que devemos vestir, não nos apetece vestir, até temos vontade, mas depois olhamos para as coisas e ficamos assim, meio dormentes quase, com aquilo que nós estamos a ver.
E depois comentem aí se isso já vos aconteceu. Não é falta de roupa, não é falta de peças que nós temos no armário. Mas porquê é que isto acontece? É um bocadinho por causa disso que eu decidi fazer este direto. Muitas vezes, e se a Viviana, às vezes a Viviana até está aqui a ver, se a Viviana estivesse aqui a ver, ou se ela ainda vai ver, se calhar poderá dizer assim, pois, às vezes isso passa pela falta de organização das peças. E é verdade também. Muitas vezes as coisas estão desorganizadas, estão todas umas em cima das outras, e às vezes a confusão também não nos ajuda a clarificar assim as ideias. Se nós tivermos tudo mais ou menos organizado, e não é preciso ter um mega closet ou um mega armário para isso, claro que ajuda, mas não é preciso ser gigante, porque quanto maior é, depois nós também vamos colocar mais peças lá dentro porque achamos que ele está vazio, portanto, não é por aí. Mas a Viviana iria dizer muito bem que se organizarmos as calças, se organizarmos as camisas, separarmos logo o que é de verão de inverno, separarmos os casacos de todo o resto, não andarmos a pôr peças em cima de peças, em cima de peças, porque acabamos por quê? O que é que acontece nestes casos? Acontece que se nós usarmos o que está mais à mão, digamos assim, ou se tu até te vestes assim à pressa e não tens muito tempo a pensar, vais sempre pegar na peça mais próxima ou mais fácil de tirar. E se tiveres muitas peças sobrepostas umas às outras no mesmo cabide, por exemplo, ou dobradas muitas umas em cima das outras, e que não tens tanto acesso visual, sobretudo visual, porque somos muito dos sentidos, somos muito do que vemos também, vais acabar sempre por tirar a mais de cima ou a mais próxima de ti. É essa que vai para lavar, é essa que regressa, é essa que volta a ficar mais em cima. Portanto, chega uma altura que as pessoas às vezes parecem que estão sempre a vestir a mesma peça e não têm vontade ou já não lhes diz grande coisa a roupa. E muitas vezes será por determinadas coisas de organização que isto acontece. E está tudo bem, e é verdade, e se tu sentes isso, poderá fazer-te pensar nesse aspecto. É uma forma de começares a, será que é por aí que eu não gosto tanto de me ver ou de eu achar que não tenho peças suficientes para vestir? Às vezes não é tanto assim, às vezes é, lá está, elas existem, não estão visíveis para ti, e depois parece que ficas assoberbada e no meio de tanta coisa parece que tens tão pouco ou nada. Então, esta poderá ser uma questão e há de comentar aí se isto acontece convosco. Depois, temos aquela sensação que adoramos comprar peças novas. E quem não gosta, não é? Toda a gente gosta de comprar peças novas. Mas depois, existem vários fatores que nos influenciam a não gostar dessa peça. Ou por comprarmos por impulso, ou pela sensação fugaz que dá a peça ser nova, não é? Dá assim quase como se uma vitamina. Peço desculpa, vou olhando para os dois lados porque estou a transmitir nas duas plataformas. Mas também comentem aqui no Facebook, se vocês tiverem, ou quando estiverem a ver no Facebook, também comentem aí se vocês se vão sentindo identificadas com algumas destas situações. Sejam senhores ou senhoras. Isso é transversal. Mas o boost e aquela sensação, quando nós compramos uma coisa nova, e até nem tem de ser roupa, quando compramos um acessório, por norma são coisas para nós, ou até um perfume, ou até ir cortar o cabelo, ou mudança de cor, ou mudança de visual, ou algo até que gostamos e que nos complementa, uma carteira, uma mala. Às vezes são pequenas coisas que acabam por termos esse gosto quando vamos adquirir. Só que depois, quando são coisas por impulso, ou mesmo sem precisarmos, porque também acontece se tivermos o armário um bocado cheio, e às vezes vemos uma coisa e dizemos, olha que giro, até me dá jeito isto, até gosto, até vou usar. E depois vai-se a descobrir, e até tens lá várias em casa, muito parecidas, e já não te lembravas, porque estavam lá por baixo. Depois vais acumulando. E quando uma pessoa acumula, também não é nada bom, porque vais sentir primeiro o gasto, mas depois também vais ter aquela sensação que
tens quase tudo igual, apesar de teres muitas peças, tens quase tudo igual. Às vezes é preciso mesmo perceber o que é que tu tens no armário. Mas estava eu a dizer, e voltando um bocadinho atrás, que a sensação quando nós compramos as peças novas e coisas novas é agradável. Eu acho que toda a gente gosta quando tem uma coisa nova, não é? É novidade, é como os miúdos quando recebem um presente, é novidade. Mas depois passa e depois fica num canto. E isso acontece tendencialmente quando nós não nos identificamos exatamente com aquela peça. Ou até gostamos da peça e acontece uma coisa, que é, falta um cunho pessoal à peça. E já vos aconteceu, comentem aí, vocês comprarem uma peça, gostarem da peça, passado um dia ou dois, ou passado uns dias, vocês veem uma pessoa com uma peça igual. Pois é. O que é que acontece nestas ocasiões? Claro que isso não tem mal nenhum, se nós vamos comprar uma peça onde muita gente vai comprar, é normal, porque não foi feita aquela peça para nós, não é? Foi feita para muita gente. Há pessoas que, quando isto acontece, sentem-se de tal forma incomodadas que a peça até que era especial, até as fazia sentir especial e até gostavam dessa peça, começam a não querer voltar a usar. Então, se for alguém do trabalho, em que a possibilidade de se voltar a esbarrar com a pessoa, com a peça igual, é cada vez é potencializado, não é? Se for uma pessoa estranha e cruzarmos numa cidade qualquer que raramente lá vamos, aí o risco é menor e não nos sentimos tão mal. Mas há pessoas que sentem-se mal quando é alguém muito próximo com outra peça igual à dela. E às vezes até gosta e deixa de gostar. Perde logo aquele entusiasmo e aquele sentimento de ai, quero voltar a usar. Tem várias soluções para, neste caso, para poder alterar isto. Quero com isto dizer que uma pessoa não tem de estar sempre também a comprar peças novas para ter este sentimento. Porque muitas vezes depois acontecem coisas e outros fatores que fazem com que esse sentimento desapareça. E isso também não é bom. Não é bom para nós que sentimos isso, não é bom para o investimento que fizemos. Muitas vezes, às vezes, até adquirimos peças um pouquinho mais caras, mas também não temos, se pensares numa peça para ti, pensada para ti, que é feita por medida, também não vais estar todos os dias a pedir uma coisa dessas. E aí sim, seria um exclusivo, seria teu, mas também não é viável. Então existem várias opções também que podes fazer nesse sentido. E cada vez mais, eu quero te relembrar que cada vez mais temos de pensar nessas soluções. Muitas vezes nem sabemos que elas existem, ou até se pensarmos um bocadinho, vamos nos aperceber que essas opções existem. Mas nem sempre nos lembramos, ou porque nem sequer pensamos nisso. Mas existem opções de tornar algo mais nosso. E por isso é que eu estou aqui também para te ajudar e para te começar a puxar para esse lado, porque as nossas escolhas têm impactos, impactos positivos ou negativos, e impactos também à nossa volta e não ser só em nós, só nas nossas questões. E a diferença entre ter uma peça feita à medida, que é um exclusivo e é única, é diferente e tem uma ligeira diferença de eu personalizar uma peça. Se tu tiveres uma peça que já tenhas no armário, por exemplo, da situação que eu te contei, imagina que compras uma peça que até gostas, um casaco ou uma blusa. Faz conta, não vamos mais longe. Faz conta que a peça que eu trago hoje vestida, que é uma blusa, que já tem mais de 5 anos, é uma básica preta, nada a diferencia de nada, é super básica mesmo. Mas imagina que eu adorava esta camisa. Ela é intemporal, mas falta aqui qualquer coisa. Eu, por norma, quando tenho peças que são lisas ou que não têm nada e eu estou muito neutra, toda muito igual, acabo por brincar com os acessórios. Mas neste caso são adornos, são adereços exteriores à peça. E aí eu não meto nada. Mas vocês podem brincar com pequenos acessórios na peça, se vocês não tiverem. Também depende da vossa personalidade e estilo. Mas vocês podem colocar coisas e adaptar coisas à vossa peça, torná-la exclusiva vossa, com o vosso cunho pessoal. E aí mais ninguém vai ter uma igual.
no sentido em que, com aqueles acessórios, vão torná-la vossa e especial. E se esbarrarem com alguém igual, já não vai ser exatamente igual. Aquela pessoa vai ter uma peça igual a 1001 peças, mas a vossa será sempre só vossa, só com o vosso cunho. Muitas vezes não sabemos como é que vamos fazer isso, ou como é que chegamos a esse resultado. E é isso que eu também quero reforçar aqui, que sozinha às vezes nós não chegamos lá. Ou até chegamos, mas demoramos muito mais tempo. Isto dito também com algumas pessoas com quem eu até tenho tido o privilégio de contactar e trabalhar, dizem muito isso. Não têm de ir sozinhos, têm acompanhados, nós chegamos muito mais longe e se calhar com outros resultados muito mais diretos, mais concisos, mais sem estás a perder sim tempo também. Eu gosto, olha, aqui a Lénia está aqui, a Lénia é minha irmã. E também até posso falar daqui de uma coisa que aconteceu ontem aqui connosco. A Lénia está aqui a dizer, e vocês que conseguem ler, aqui no, eu vou dizer em voz alta para depois quem estiver aqui no Facebook, que podem comentar também, como é óbvio, mas a Lénia está a dizer, eu gosto muito de dar o meu cunho pessoal nas peças. Aliás, grande parte da roupa que compro gostaria de fazer pequenas alterações. É mesmo isto. Agora, em jeito muito prático, e a Lénia que está aqui, eu vou aproveitar. Eu espero que ela não se importe que eu lhe dê o exemplo. A Lénia vai ter uma festa, um evento este fim de semana. E como ela até é magrinha e temos um corpo parecido, ela pergunta-me se eu podia usar um vestido meu. Claro que sim, só que o meu corpo, apesar de sermos um corpo parecido, eu sou mais baixa que ela. E como foi uma peça feita à medida para mim, que eu fiz para mim, no corpo dela as coisas assentam de forma diferente e para ela está-lhe assim um bocadinho justo. Como eu gostava que ela levasse o vestido, porque eu sei que ela gosta muito daquele vestido e ela já o usou uma vez, estou a pensar, e ontem falámos numa possível solução, de ambas podermos usar aquele vestido sem alterar a estética, mas que deu um cunho pessoal e personalize aquele vestido a quem o vai vestir, seja eu, seja ela. Então já pensámos numa adaptação possível em que isso vai ser fácil de poder adaptar, quer à personalidade dela, que ela é diferente de mim, quer à minha, cada vez que eu tiver de vestir. Obrigada Bruno, obrigada por estares aí desse lado, é um privilégio e conto contigo de vez em quando por aqui, já sabes, és muito bem-vindo. Mas é isso mesmo, às vezes, o que é que acontece? Tu também podes estar apaixonado por uma peça, gostas muito da tua peça e ela estraga-se. Ou acontece ali qualquer coisa, ou puxa-se um fio, ou acontece um pequeno incidente. Ficamos com pena. Porquê? Porque também temos de ter aquela noção do impacto das coisas. Se comprarmos uma coisa, e se tu és daquelas pessoas que, como eu, compra porque realmente gosta e precisa, raramente eu compro sem precisar. Quer dizer, claro que eu não preciso de 10 camisas ou 20 camisas, mas quando uma já está a ficar um bocadinho gasta, acabo por comprar outra para ir substituindo. Não sou daquelas que também é um bocado de fases, mas habitualmente eu compro que é para usar, é para vestir, é para usar, é cada vez mais temos de pensar nisso. Não adianta comprar para estar a esconder no armário. Convém usar, convém brincar com a forma como tu te vestes, como misturas as peças. Está aqui, eu estou-me a rir porque está aqui a Bruna a dizer vai ter cuidado das miúdas e fazes muito bem, Bruno. E nós gostamos, e eu fico muito triste quando eu gosto muito de uma peça, ainda não estou preparada para alargar, porque ainda uso, ainda vou usando e vou vestindo, custa-me quando ela se estraga. Então, o que é que pode ser um estragar não irreversível? Ou seja, pode ser que a gente, com alguma coisinha e algumas alterações na peça, também consigamos dar aquele cunho pessoal à peça e torná-la muito nossa, muito própria, sem se notar que tem um defeito ou que aconteceu ali um incidente, mas também
torná-la e fazer com que esse incidente se torne uma mais-valia para nós e que aquela peça que até não tinha, se calhar, nada de diferente, torná-la diferente por causa disso. Eu queria aqui, eu não me queria alongar muito, queria começar a fazer com que tu pensasses um pouco sobre isto. Queria que pensasses que quem realmente veste as peças? És tu que vestes as tuas peças ou são as tuas peças que te usam a ti? Porque é importante que tu sintas que aquilo que tu te vestes se relaciona e se identifica com a pessoa que tu és. Se isso não acontece, vais começar a não te sentir assim tão bem contigo. E se acontecer alguma situação em que encontres alguém, por exemplo, igual a ti, acabas por seres tu a ficar mais incomodada do que se calhar outra pessoa. Porque se a peça já não te diz muito, se compras por comprar, se não impactas com aquilo que vestes, acaba por se calhar aquilo ser só peça para vestir e mais nada. Não tem nada a ver com a tua personalidade. E quando as coisas têm a ver connosco, nós estamos muito seguras de nós e também mostramos, até mesmo a peça parece que se senta de forma completamente diferente às pessoas, mesmo que elas vistam o mesmo tamanho. Mas a forma e a postura que nós temos quando gostamos e usamos e sentimos aquilo que vestimos, as coisas tornam-se diferentes. E eu queria te convidar, e já que estás aqui neste direto, eu fiz este direto também para começar a entrar neste campo, que é, eu estou a pensar seriamente em ajudar algumas mulheres, mais mulheres, não quer dizer que os homens não entrem, mas eu foco mais para mulheres, porque as mulheres também têm mais uma relação com o guarda-roupa diferente e a quantidade de peças que costumam ter é sempre maior, portanto, de forma a não haver tanto desperdício, de forma a conseguir puxar mais pela consciência das coisas e a consciência do corpo e a consciência também da personalidade de cada um, está mais focado para as mulheres, que vou fazer um workshop, ainda não tem data definida, mas eu quero começar a mostrar-te as várias soluções que podes ter para tornar as tuas peças muito mais personalizadas a ti e com pequenos truques, são mesmo pequenas dicas, algumas mais pequenas, outras maiores, mas por isso é que o workshop depois terá várias fases e vários momentos para teres uma noção de como tu estás, como te sentes, a realidade da tua situação, que às vezes nós não pensamos muito bem em que fase nós estamos, e o que é que tu podes ter como resultado e transformação nesse pequeno processo. Começares a olhar, quando abris a porta do teu armário, não pensares, ai que eu tenho tanta coisa e parece que tenho tão pouco. Para que isso comece a deixar de existir, quero-te convidar para isso. Eu, no final aqui do direto, eu vou pôr um link com um questionário, um bocadinho relacionado com aquilo que eu estive aqui a falar, mas para que tu penses, e espero que sejas sincera, ou sincero, não sei quem está a ver, mas espero que sejas sincero com as respostas, porque são mais para ti do que para mim. Mas para mim também é importante, para eu ter a noção daquilo que vocês sentem e pensam. Porque uma coisa são os meus desafios, mas a outra coisa são os vossos desafios. E se eu não perceber que vocês têm determinados desafios, eu posso estar a canalizar a conversa para um ponto de vista e vocês sentirem outros desafios e outros pontos de vista, mas que até conseguem se encaixar no mesmo. Por isso é importante para mim eu poder cruzar isso e torná-los de forma complementares uns aos outros. Então, se estás aqui a ver este direto em direto ou vais ver em diferido, eu depois vou pôr o link aqui nos comentários e por baixo e de vez em quando se calhar vou colocar nas redes sociais. Eu vou pedir para que te inscrevas e que as respostas são de escolha múltipla, é muito prático, é sim, não, praticamente. Eu espero que não tenha erros, porque eu tentei tê-lo pronto agora para o direto e para te o entregar agora hoje aqui no final,
e eu gostava muito de poder contar com a tua participação nesse sentido. A outra novidade que andei a trabalhar em bastidores, e ainda agora o processo é continuar, mas foi iniciado, e vais saber em primeira mão que os diretos, todos os diretos que eu já fiz com convidados até esta segunda-feira passada, porque hoje não tenho convidado, estão já disponíveis em podcast. Já podes ouvir nas várias plataformas. Eu também vou disponibilizar os links. Se podes ouvir por Spotify, pelo Google, pelo Rádio Público, estás à vontade. Como é que se chama? Chama-se as Conversas do Bunny. Podes pesquisar por Conversas do Bunny, podcast, vai-te aparecer. Penso que imediatamente as várias plataformas onde estão disponíveis. Por isso, não é desculpa dizer, Sofia, eu não te consigo ver à chat porque é muito cedo. Pois é, podes ouvir enquanto vais no carro, por exemplo. Os títulos estão disponíveis, se não soubires, ai meu Deus, se não souberes qual é que há de ver, ou se te lembras de um e não recordas bem, tens lá os títulos, tens lá o nome das convidadas e podes procurar, ou então é pôr na tua lista e ir ouvindo à medida que vai passando. Mas espero também ter-te aí desse lado a ouvir muito os podcasts e a participar. Também queria-te convidar, isto agora é só convites, ai meu Deus, mas queria-te convidar também para subscrever o canal do YouTube, vou também partilhar para lá os diretos que vão sendo feitos, isto demora um bocadinho de tempo, mas já não estou assim tão sozinha, tenho tido assim alguma ajuda já aqui com o podcast para os áudios, por isso mais facilmente a gente chega ao caminho acompanhada. Por isso é que eu estou a convidar, se gostavas, e no inquérito que eu vou fazer, no questionário que eu vou-te pedir para responderes depois no final daqui do direto, também te pergunto se gostavas de participar num workshop, para começares a pensar bem nestas coisas, no que tens aí em casa, ou até nas próximas compras que fizeres, como é que tu podes impactar a tua imagem? Porque é importante a gente sentir-se bem connosco, mas também é importante que os outros, quando nos veem, também conseguirmos transmitir exatamente aquilo que queremos. E isto não é uma coisa fútil, não é ser, a pensar na imagem. Não. É nós conseguirmos, por exemplo, se eu disser assim, eu acho que tu és antipática, fome, não sei, qualquer coisa, e tu dizeres assim, não, eu não sou nada, eu não me sinto nada a isso, eu até gosto muito de falar, ou dizer, ela tem um ar assim muito carrancudo, ou aquele tipo de peça é isto. E nós, muitas vezes, a primeira coisa que nós vemos, tiramos logo conclusões. Muitas vezes erradas. Às vezes a primeira impressão não é correta. Mas tiramos. E se não pudermos conversar com a pessoa, é essa impressão que nós vamos ficar. E às vezes é errada. Por isso, a forma como nós nos apresentamos e nós impactamos também faz diferença. E acho que o mais importante é seres tu próprio. E às vezes há momentos para tudo, é certo, às vezes também temos de ser formais, ou aqueles trabalhos, já tive aqui também, por exemplo, a Cláudia, que trabalhou muito tempo na banca. Existem trabalhos formais que obrigam a determinado visual, mas mesmo assim, com essa formalidade toda, muitas vezes, com pequenas coisas, conseguimos dar sempre o nosso cunho pessoal. E o nosso sorriso. E o sorriso fica sempre maravilhoso. Quando não souberes o que vestir, sorri, porque isso também quebra muito o gelo e a forma como nos apresentamos aos outros muitas vezes quebra ali muitas coisas que se calhar a pessoa estava a tirar uma conclusão e acaba por quebrar o gelo e ficar de outra forma. Por isso já sabes, começar a olhar para o armário de forma diferente. Se ele estiver muito cheio de tralha, já digo o que a Viviana costuma dizer, que é toca a separar, a tirar, a dar um refresh naquilo, pôr por caixas o que é para pôr por caixas, selecionar o que é para selecionar e aquilo que já não usas. E aquilo que já está ali há anos que não usas, não serve, já passou de moda, estás à espera que venha o aumento, dá,
porque a leveza que tu tiveres no teu armário também vai-te trazer leveza à forma como tu te vais ver, vais vestir, vais pensar, vais-te organizar, vais escolher e sem te sentir assoberbado. Portanto, se é uma questão de organização, organiza, está no momento certo, se calhar, mas se for uma questão de olhares para as peças, gostar das peças e sentir que falta alguma coisa ao teu visual, se calhar a solução eu poderei ajudar, quem sabe, quem sabe. Portanto, se gostavas de participar num workshop comigo, falar destas coisas, mas com coisas mais concretas, porque isto assim é ó, de levezinho neste direto, mas se gostavas de perceber pequenas dicas, truques, começares a pensar de outra maneira aquilo que tens e a forma como se calhar te vestes, diz, depois responde no questionário. Se estiveres interessada, é anónimo o questionário, portanto estás à vontade. E quem sabe se poderei ser eu a acompanhar-te nessa transformação. Penso que hoje ficamos por aqui, já sabem, podem ouvir o podcast agora dos diretos. Para a semana também acabo, eu estou aqui a ver a minha cábula para ver se eu tinha aqui alguma coisa mais do que aquilo que eu já disse, mas tinha aqui uma frase que reciclar não tem de parecer que é lixo. Não, mesmo não. As pessoas que me pedem às vezes que trazem peças para eu as alterar, muitas vezes é alterar mesmo, manipular a peça, não é acrescentar nada à peça, manipular e alterar e desfazer e montar novamente. E eu não quero que as peças pareçam lixo, ou que pareçam que foram mexidas, ou que pareçam que são ali retalhos, a não ser que seja esse o intuito. Mas eu, por norma, gosto que a peça fique como se fosse uma peça nova, transformada, é uma nova história que está ali, vai dar um refresh também a quem vai vestir, vai estar já adaptada ao gosto da pessoa, que se calhar quando comprou há 5 anos atrás ou há mais, não estava. Ou então, se for nova e não se identifica com a pessoa, pequenas alterações fazem toda a diferença. E não tem de parecer lixo, porque eu acho que o problema quando uma pessoa pensa na reciclagem, às vezes associa-se, eu espero que agora não tanto, mas associava-se um pouco à ideia de parecer que é lixo, que não é bonito. E podemos dar sempre o nosso cunho com uma reestruturação nas nossas peças, sem esquecer a personalidade. Isso tem de estar sempre, sempre ali garantido, para que tu gostes de te ver. Mas aqui eu penso que já falei um bocadinho de tudo, eu não quero aprofundar muito, porque para isso vamos ter, se calhar, um workshop ainda a agendar, mas depois saberás tudo. Se quiseres também saber tudo, novidades que vão surgindo e participar na minha lista de pessoas que vão recebendo algumas coisas, pelo menos semanais, têm andado a receber assim, umas coisinhas. Inscreve-te no inquérito e por baixo tens acesso ou tens a possibilidade de deixar o teu e-mail. Se deixares o teu e-mail, entras automaticamente para a lista e através dessa lista vais recebendo sempre informação e até quando surgir a inscrição ou a pré-inscrição para o workshop, depois também terás acesso e serás das primeiras a recebê-lo. Quem está nessa lista será das primeiras a ter essas notícias todas aí quentinhas em primeira mão. Para a semana, vamos viajar até outro continente, vamos viajar sem sair aqui do local, por isso é que estas plataformas são fantásticas, porque nos permitem ter convidados de outros lados. Vamos estar com um fuso horário, penso que de 8 horas de diferença, mas lá é bem mais cedo, portanto não há problema, a pessoa não nos vai estar aqui a fazer o favor de estar a horas tardias. Mas vocês vão gostar muito. É uma pessoa que eu já não falo há anos com ela, mas vamos seguindo o trabalho uma da outra e terei muito gosto em que ela esteja aqui connosco e terei muito gosto em que vocês vejam um outro lado, eu não queria aqui levantar muito assim o véu, mas ela está relacionada com a realização de muitos sonhos. É um marco, as pessoas têm sempre, a maioria das pessoas que eu conheço têm aquele sonho. Há pessoas que não têm, eu não vivo em função daquele sonho,
mas há pessoas que vivem para realizar aquele sonho. Ela ajuda a dar um momento especial na realização desse sonho. Ai, que agora ficaram curiosos. Pronto. Vejam tudo durante a semana. Depois eu vou publicitar aqui a nossa convidada que vai nos estar a ver de San Diego. Ela vai participar diretamente de San Diego, que é onde ela está a viver. Aqui a Cláudia. Cláudia, já falei um bocadinho de ti, de quando uma pessoa tem uma profissão, tu que trabalhaste na banca, o formalismo, às vezes, que a profissão implica, não tem de ser necessariamente impeditivo da gente dar o nosso cunho pessoal às peças. Mas a Cláudia está aqui a dizer, é preciso tanto destralhar. Pois é, se calhar o primeiro passo passa por isso mesmo, mas depois vou-vos ajudar e vamos dar essas dicas todas que se calhar vocês vão precisar para pé ante pé chegarem longe e começarem a perceber, afinal isto era tão simples e tão fácil de eu ter o meu armário com o meu estilo. Obrigada, Cláudia, pela tua participação, pelos teus comentários. Obrigada a todos que estiveram aqui em direto. Aqui também um obrigada a quem está aqui no Facebook. Relembro mais uma vez que eu vou deixar um inquérito depois do direto terminar, que era para não vos fazer fugir do direto para responder e assim no final podem responder ao inquérito. E se tiverem alguma questão, coloquem se gostavam de que eu falasse aqui de algum tema que acham que faça sentido para vocês, e então quando eu conseguir estar noutro direto sozinha, eu falarei desse tema se vocês quiserem. Já sabem que a semana começa à segunda, se for comigo e com o Bunny, espero que seja melhor ainda. A forma como ela começa não tem de ser necessariamente a forma como ela acaba, por isso inspirem-se, mudem de atitude, às vezes começa com pequenos passos e comecem a olhar de forma diferente para as vossas escolhas, para que vocês também se sintam bem com elas. Fiquem bem, vamos nos vendo por aqui, já sabem, podcast As Conversas do Bunny. Não, é só Conversas do Bunny, penso que não tem inglês. Conversas do Bunny. Toca lá a espreitar e depois digam-me os vossos comentários, o que é que acham, o que é que não acham, mas pronto, isto mais vale feito que perfeito, não está perfeito, mas está como se consegue até agora com as ferramentas que se tem. Fica bem, vamos nos vendo por aqui. Até para a semana.